boa tarde. No Dia da Saúde Mental, não celebramos a data, promovemos sim o debate, a informação e a prevenção daquilo que é uma patologia gravíssima que nem sempre é levada tão seriamente como devia. Junte-se a nós, se tiver dúvidas ou tiver um caso para partilhar, pode ligar através do 217946163, o número habitual, ou vá à nossa página do Facebook, à página do Sociedade Civil. Para me ajudar nesta importantíssima tarefa estão comigo Joaquim Cerejeira, é professor de Psiquiatria e fundador e presidente da Associação Cérebro e Mente, Ricardo João Teixeira, psicoterapeuta na Clínica da Ordem e investigador na Universidade de Aveiro, e Bernardo Barahona Correia, psiquiatra e diretor científico do CADIM Neurodesenvolvimento e Inclusão. Também já vamos saber do que é que nós estamos a falar. Vamos, antes de mais, agradecer-vos a vossa disponibilidade, a esta hora, ou pelo menos mais do que uma hora, que tiraram para estar connosco. Joaquim, eu vou começar por si. Cérebro e mente é diferente? Estamos a falar de duas coisas? Tradicionalmente, isso de facto são conceitos que hoje em dia não faz grande sentido separar, porque nós sabemos que o cérebro e a mente estão interligados. Portanto, não há mente sem cérebro e vice-versa. Mas, de facto, tradicionalmente, e é um conceito antigo, esta dicotomia. Uma coisa, as doenças do corpo, outra coisa, as doenças da mente. E isso ainda hoje é um fator de estigma e de discriminação de doentes, não é? E, portanto, no fundo, esse é um bom tópico de conversa, que é a evolução do conceito de mente, não é? Porque a mente e a psiquiatria, a doença mental, no fundo começou por ser entendida como uma doença devido a forças sobrenaturais, a influências não orgânicas, não físicas, e portanto em muitas sociedades, sobretudo nas mais antigas e em alguns períodos históricos, as doenças mentais eram entendidas como algo que não era do domínio da biologia, e portanto os doentes mentais eram excluídos e afastados por medo daquilo que eles pudessem ter. E portanto, hoje em dia, felizmente, nós sabemos muito mais acerca do cérebro, sabemos que as doenças do cérebro causam sintomas psiquiátricos. É claro que não se reduz a doença psiquiátrica a doenças do cérebro, mas é importante perceber isso e portanto, não excluir as doenças da psiquiatria, as doenças mentais, da medicina. Portanto, a medicina é uma área que abrange também a doença psiquiátrica. Ricardo, o cérebro tanto nos pode pôr nas nuvens como nos pode pôr no fundo do poço. Sim. É a grande máquina que está por descobrir? Ou vamos descobrindo o suficiente para começarmos também a perceber estas doenças mentais? Eu acho que essa é uma excelente questão, que o cérebro tem esse potencial, não é? Quase bipolar no bom sentido, de nos causar imensas sensações positivas e permitir-nos, sobretudo nós seres humanos, não é? Através do funcionamento do neocórtex, somos o único animal da savana com um funcionamento tão complexo, digamos assim. Gostei dessa, do animal da savana. O único animal da savana, em pleno século XXI. O único animal da savana na sociedade civil também, com esta capacidade, ou com este conjunto de capacidades, digamos assim, que unem, digamos, a forma de funcionamento do neocórtex, o neo de novo, não é? Que tem que ver com um funcionamento mais moderno, mais adaptativo, mais ajustado, que nos permite, sei lá, desde construir um computador a Space Shuttle, já estamos a ter esta conversa, no sentido mais complexo do termo, portanto temos um envolvimento social mais complexo, mas não é, que nos remete então para outro vértice, digamos assim, desta bipolaridade, que tem que ver com quando o cérebro não funciona tão bem, ou quando a mente está desorganizada, ou quando, vou falar também um bocadinho mais na área que me diz especialmente de respeito, que é a psicologia, quando estamos mais desorganizados ou mais desregulados no plano emocional, então temos outra face da moeda que é mais complexa, e aí entramos no tema, não é, da saúde mental e da doença mental. A doença mental continua a ser, não é? Sempre foi, tinha as suas complexidades e as suas formas de análise e de trabalho de forma diferente no século passado, vamos imaginar assim, nem é tanto para falar nas questões históricas, mas hoje em dia, ainda assim, apesar de tudo, continua a ser fonte de estigmatização, fonte de
de preocupação, não é? Não só a nível governamental, mas ao nível do que é isto da saúde, para além da saúde física, não é? Nós sabemos pela definição da OMS que saúde não é só a ausência de doença, não é? Mas também é um bem-estar biopsicossocial. E um bocadinho por aí, tanto temos coisas muito boas, não é? Que nos permitem ter uma adaptação ajustada e um funcionamento nisto que é viver no século XXI. E também temos outro espectro mais complicado, mais complexo, que causa aquilo que nós chamamos o sofrimento emocional e que depois, num conjunto de sintomas, digamos assim, poderá levar à doença mental. Bernardo, não estamos a falar apenas dos mais velhos, dos mais crescidos, daqueles que são mais idosos. Estamos a falar também daqueles que são mais novos. Sim, claro. É transversal, não é? Sim. É evidente que a saúde mental do adulto começa com a saúde mental da criança. Esse é, aliás, um tema que continua a ser um motivo de preocupação entre os profissionais de saúde mental, realmente a saúde mental da infância e da adolescência. Penso que continua a ser uma área em que nós temos que investir mais. Uma outra área que também penso que merece a nossa atenção é a continuidade dos cuidados de saúde mental na infância e adolescência, a sua continuidade para a idade adulta é outra coisa que também nós não temos acautelado muito bem. Mas sem dúvida nenhuma que os anos do crescimento da formação da personalidade, do desenvolvimento mental, do próprio crescimento cerebral, são absolutamente fundamentais como base de uma saúde mental futura no adulto, sem dúvida nenhuma. Joaquim Cerejeira, a associação mente e cérebro? Ou cérebro e mente? Porquê é que criaram a associação? Qual foi a necessidade? O que é que ela faz? A associação que foi criada por um conjunto de profissionais, não só médicos, mas também psicólogos, enfermeiros e assistentes sociais, no sentido de promover algumas iniciativas, nomeadamente eventos científicos, iniciativas de promoção tanto do conhecimento em saúde mental e nestes domínios da psiquiatria, porque realmente há muito a fazer, a meu ver, nesta área, neste campo. Quer dizer, ao contrário de outras áreas da saúde em que as pessoas são mais ou menos esclarecidas, a saúde mental ainda é uma área muito difícil de abordar e há muito desconhecimento, até na própria classe médica e nos próprios profissionais de saúde. Portanto, foi essa a necessidade que nós sentimos de desenvolver iniciativas, portanto, nomeadamente formação de profissionais, iniciativas de divulgação de temas para a população em geral. Ricardo, qual é a diferença entre um psicólogo e um psicoterapeuta? Não sei se não existe propriamente uma diferença, não é? Vamos chamar uma continuidade formativa. Portanto, a psicologia diferencia-se da medicina, da psiquiatria, que é uma especialidade médica. O curso de psicologia é um curso à parte, não é? Portanto, que é tirado nas faculdades de psicologia. Depois, dentro da especificidade ou da especialidade de psicologia clínica, ou clínica e da saúde, conforme determina a Ordem dos Psicólogos Portugueses, o psicólogo clínico ou da saúde poderás fazer uma especialização, vamos chamar assim, como psicoterapeuta ou como terapeuta, não é? Porque é o meu caso. Portanto, procurei formação avançada, digamos assim, a nível experiencial, teórico e experiencial, com supervisão, para me tornar terapeuta, psicoterapeuta, numa determinada corrente, no meu caso, que é cognitiva ou comportamental. E onde é que o podemos encontrar? No Porto. No Porto? Onde? Trabalho na Clínica da Ordem, como disse há bocado. Trabalho também na Universidade de Aveiro, como disse, como investigador. Também chamamos-lhe lecturer, aquela pessoa que vai de vez em quando dar umas palestras e que é capaz de dar, por exemplo, interessa-me muito particularmente no âmbito das terapias de terceira geração na área cognitiva comportamental e, portanto, tenho tentado, não é esclarecer, mas difundir as terapias de terceira geração. São terapias que não reinventaram nada, o que fizeram foi trazer refinamentos relativamente às terapias cognitivo-comportamentais de segunda geração. Portanto, e a Universidade de Aveiro abriu-se a essa possibilidade e eu, com muito gosto, tenho participado. Como terapeuta, trabalho especificamente na Clínica da Ordem. Dou também, há bocado, com o Bernardo, estávamos a falar um bocadinho acerca disto também, na área da psico-oncologia, uma área que me fascina também. Portanto, tento dedicar uma tarde por semana ao atendimento a doentes oncológicos numa outra instituição no Porto, que se chama Mama Help, que é um centro de apoio a doentes com cancro da mama.
Na minha prática corrente, portanto, o meu trabalho de segunda a sexta, vamos chamar assim, é no âmbito da psicoterapia. A minha base, em termos de atendimento, é doentes com perturbações do humor e perturbações da ansiedade, essencialmente. O Bernardo, um dos locais onde o podemos encontrar é no CADIM. O que é o CADIM, para começar? O CADIM é uma IPSS que foi criada, eu penso que já há 13 ou 14 anos. Foi criada por um conjunto de pessoas que se interessavam muito particularmente... 2003. Então 14 anos, não estava muito longe. Foi criado por um conjunto de pessoas e apoiado por um conjunto muito alargado de mecenas na altura, da sociedade civil, bancos, empresas, etc. Foi criado para oferecer serviços clínicos e oferecer também serviços de acompanhamento e também de investigação na área das perturbações do neurodesenvolvimento. As perturbações do neurodesenvolvimento são, por exemplo, tudo o que é perturbações de espectro do autismo, tudo o que seja perturbações ou atrasos do neurodesenvolvimento normal, mas também hiperatividade, déficit de atenção, dificuldades de aprendizagem, dislexia, descalculia, toda uma série todo um conjunto de problemas que surgem nos anos da infância e da adolescência. Foi então criado por esse conjunto de pessoas que se perceberam que não tínhamos entre nós nenhuma instituição fortemente implantada e especializada no acompanhamento deste tipo de perturbações ao longo da vida, em todas as fases da vida, desde a primeira infância até a entrada na idade adulta, e também de uma forma multidisciplinar. Portanto, estas foram as duas grandes novidades que na altura o CADIM trouxe, de acompanhamento ao longo de uma vida inteira, e não só da criança afetada, mas também dos seus familiares e dos pais, etc. E acompanhamento multidisciplinar, não apenas por um médico que dá medicamentos, mas também por psicólogos, terapeutas, especialistas em educação especial, terapeutas da fala, psicomotricistas, enfim, toda uma equipa que se reúne e que discute cada um dos casos e que os acompanha depois ao longo do tempo. Esta foi, na altura, a grande inovação do CADIM, e, enfim, o CADIM depois vingou e tem vindo a crescer, e na altura começou por ser só um polo em Cascais, e hoje em dia tem já um polo também em Lisboa, um polo em Setúbal, e há perspectivas de vir a expandir para outras regiões do país, e também tem criado escola, portanto já surgiram outras instituições semelhantes, quase sempre relacionadas com pessoas que trabalharam ou começaram o seu trajeto no CADIM. E penso que é um projeto muito interessante e que, enfim, convido as pessoas, aliás, a visitar a página. É uma instituição que já criou a sua presença e que já acompanhou milhares de crianças desde que surgiu. E o Bernardo é médico, psiquiatra de crianças, sim. Neste momento sou lá diretor científico e, portanto, trabalho essencialmente com adultos. O meu trabalho é sobretudo com adultos, enfim, adultos jovens, não trabalho com crianças. Além de trabalhar no CADIM, também trabalho noutros locais, trabalho no Hospital Ligas Muniz aqui em Lisboa, também trabalho na Fundação Champalimau como clínico e como investigador, e sou docente na Universidade Nova de Lisboa. O Joaquim, entre várias coisas, também é professor universitário? Sim, portanto, trabalho também em 3 locais. Na Faculdade de Medicina. Porquê é que os médicos trabalham sempre em tantos locais? É um defeito nosso, é exato. Na Faculdade de Medicina também, no próprio serviço. Tanto como dar aulas de psiquiatria. Também trabalho na unidade psiquiátrica de Coimbra, onde sou diretor clínico, e no Hospital da Universidade de Coimbra, no Serviço de Psiquiatria. Estão apresentados, fizemos aqui também uma pequena introdução e temos agora 2 chamadas que já estão prontas. Eu vou começar pelo sul, vou começar em Portimão com a Maria Martins e daqui a pouco subimos a norte, subimos até Aveiro para falar com a Lucinda Rocha. A Lucinda vai ficar à espera um bocadinho e a Maria entra agora no ar. Maria, 1 minuto. Antes de mais, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Bem-vinda. Muitos parabéns ao seu programa. Nosso programa, Maria. Sociedade Civil é isso mesmo. O nosso programa é das melhores coisas que pode ver na televisão. O meu problema é este. Eu tive uma mãe com Alzheimer que morreu em 2008 e a partir daí eu tive que ir à psiquiatria porque não lidei bem com aquele assunto. E desde aí estou a tomar um medicamento que é fluvoxamina, que não sei se me faz bem, se não faz bem. A única coisa que eu tenho muito medo é o seguinte: eu, sempre que vem o outono, eu entro numa ansiedade, uma coisa, parece que sou bipolar, uns dias estou muito feliz, porque eu sou uma pessoa feliz. E depois há outros dias em que eu tenho uma tristeza imensa, parece que não sou eu. E então eu fico logo em pânico com as doenças mentais.
e gostava que alguém me explicasse se eu, às vezes as pessoas que lidam connosco não são muito simpáticas. E, por exemplo, não sei o que, tu não estás bem da cabeça. A gente, quando estamos assim, não podemos ouvir estas observações. E eu, às vezes, digo, meu Deus, eu sou uma pessoa inteligente, eu trabalhei, sou formada agora, tive um trabalho de responsabilidade, sempre fui inteligente. E porque é que eu, às vezes, entro assim numa depressão que as pessoas, às vezes, não entendem? Será que eu tenho que ter atenção a isto? E que isto seja uma doença mental? Ou é só porque sofri aquele contratempo da mãe como filha única? Era só isso que eu queria perguntar. Maria Martins, de Portimão, daqui a pouco vamos tentar obter uma resposta para si. Obrigado por ter vindo à Sociedade Civil, obrigado por ter participado e obrigado à Lucinda por ter esperado. Olá, Lucinda Rocha, em Aveiro. Olá, boa tarde. Boa tarde. Bem-vinda. Muito obrigado por este programa. Estamos obrigado de parabéns, vale a pena. Estar aí. Olha, eu sou mãe de 3 filhos, um deles com problemas desde pequenino e que tem agora 33 anos. O Daniel foi operado aos 3 meses e depois acho que foi hiperativo por aí fora, segundo as indicações dos médicos. Atualmente, portanto, ele fez o 9º ano do currículo alternativo e tentei-o colocar através da CERT Mira na Câmara de Vagos, onde já está há 17 anos ou há 16, para eu poder trabalhar e o Daniel estar ocupado. O Daniel eu andei com o Daniel 17 anos na música, em Schoenstatt, porque ele foi para lá com 5 anos sem conseguir falar. Portanto, começou a falar por volta dos 6, 7 anos. Atualmente o Daniel parece-me um jovem normal. A relação é praticamente só comigo e com muito poucos jovens. Nunca se conseguiu relacionar muito bem porque não conseguia falar, falava mal e sentia-se criticado. Ultimamente, eu sugeri se ele queria tirar a carta de condução. E está a tirar a carta de condução em Vagos. O médico de família tem-o acompanhado. Eu tenho feito o que podemos por ele e os irmãos igual. Eu pergunto, será que eu esteja a proceder bem a insistir que o Daniel tire a carta de condução? Porque ele tem dificuldade no código. A parte da prática da condução, já teve aulas e dizem-me que é normal. Agora, a parte do código, que é preciso ler, e ele, como é muito distraído, come palavras, portanto, não responde corretamente, muitas vezes, às perguntas, saber do que é. Estarei eu a fazer bem continuar a insistir para ele tirar a carta de condução? É uma pergunta. Lucinda. Outra pergunta. Sim, mas peço-lhe que seja rápida, por favor. Está bem, então é só mais outra. Outra pergunta é, eu gostava de o inserir, já o tive no Orfeão de Vagos, mas agora como está a tirar a carta, desistiu. Inseri-lo numa outra atividade, qual? A mais correta e adaptada? É outra pergunta. Obrigada. Obrigado, Lucinda. Lucinda Rocha, em Aveiro. Vamos tentar já uma resposta para a Lucinda e daqui a pouco vamos procurar uma resposta para a Maria. Bernardo, pode ser consigo? Sim. Eu penso que este caso que a Lucinda trouxe é um caso que tem alguns aspectos exemplares. Parece-me ter sido um caso que foi relativamente bem acompanhado ao longo da vida e agora está a trabalhar num local provavelmente com algum grau de proteção no trabalho que tem, e isso é muito positivo. Portanto, é muito importante que os indivíduos que têm perturbações de neurodesenvolvimento, quando chegam à idade adulta, é muito importante se conseguirmos que eles mantenham uma ocupação, seja mais ou menos remunerada, ou até às vezes pode até nem ser uma ocupação remunerada, mas que tenham uma ocupação qualquer organizada, regular, fora de casa. Isso é um primeiro aspecto muito positivo. O outro aspecto muito importante é a autonomia. No fundo, o objetivo do acompanhamento de qualquer um deste tipo de casos é sempre que estes indivíduos tenham o máximo de autonomia de que sejam capazes. E isso implica não apenas ter essa tal ocupação, mas também, por exemplo, saber se poder se deslocar autonomamente, poder utilizar os transportes públicos, poder utilizar dinheiro, etc. E
E, portanto, em relação à questão da carta, é evidente que, em havendo capacidade, é uma forma de autonomia que é desejável, não é? Por outro lado, não está isento de riscos, não é? Portanto, também é preciso salvaguardar esse aspecto. Às vezes pode não ser a solução melhor, pode haver outras soluções alternativas que permitam autonomia a este adulto jovem, não é? Penso que terá 30 e tal anos, pelo que eu percebi, e que poderá valer também a pena olhar bem para isso e pensar que outras alternativas é que há. Mas o que gostaria aqui de frisar é que, claramente, neste caso está a haver uma aposta, um investimento na autonomização, e isso é o caminho certo. Portanto, penso que isso está a ser feito, está a ser bem feito. Obrigado. Ricardo, o pior que podemos dizer às pessoas que não estão bem é: estás mal da cabeça, vai-te tratar. Não é? Não é a melhor forma de ajudar, ou é? Não. Eu, se calhar, se me permite, não sei se querem continuar a falar da Lucinda ou se posso falar também da Maria. Sim, pode. Sim. Particularmente diz-me mais respeito, porque pareceu-me que a Lucinda... Não, perdão, que a Maria... Pensei que foi a Maria que dizem vai-te tratar, que não estás bem. Exatamente. Portanto, que a Maria foi cuidadora da mãe, não é? Com Alzheimer, que penso que terá falecido em 2008. E a dúvida será que... Portanto, a dúvida coloca-se ali ao nível da estigmatização, alguma discriminação também, eventualmente, que são conceitos, não é, que estão muito diretamente relacionados. Se estarei deprimido e o que é que isto representa, estarei depois que tipo de depressão, se tem alterações de humor, sinto mais em baixo, Parece-me que qualquer fenómeno de prestação de cuidados e, sobretudo, e que nós sabemos até da literatura, os prestadores de cuidados a doentes com Alzheimer têm um encargo, não é? Têm um burden, não é? Muito puxado, digamos assim. No plano biológico também sabemos isso. Há até um estudo de 99 que demonstra que os cuidadores de doentes com Alzheimer têm uma maior taxa de morbilidade e de mortalidade. O estudo é de Schulz e Beach. Sabemos também que na área da prestação de cuidados estas pessoas também têm uma maior morbilidade, como disse, no âmbito da saúde mental, portanto padecem de mais perturbações do humor, nomeadamente depressão e perturbações de ansiedade, portanto é uma relação que se prevê. E sabemos que depois, com o passar, não é, do tempo e depois com a adaptação, com ajustamento a um processo de luto, poderão surgir vamos chamar de psicossintomatologia, não é? E a própria depressão é também uma das fases do luto. Eu vejo mais como uma depressão no sentido reativo, porque é mais adaptativa, não é? Faz parte, é uma tristeza ajustada, que normalmente não é tão continuada, não é tão longitudinal, mas que se configura depois, em termos psicossociais, ou poderá configurar-se, não é? No sentido de uma maior estigmatização do que é isto do estou mal do quinto andar, estou constrangido, então como é que é isto? As pessoas ficam mais carenciadas, também é verdade, não é? Ficam mais constrangidas, ficam mais carenciadas e, portanto, é difícil às vezes obter recursos familiares e recursos sociais que vão ao encontro das necessidades psicossociais das pessoas que padecem de uma perturbação emocional, vamos chamar assim. E é natural que sinta constrangido exatamente também por esse motivo, do género. São pessoas que tendem mais para o isolamento, portanto, têm uma pescadinha de rabo na boca, portanto, têm tendência para me isolar mais e, portanto, por outro lado, também quero mais suporte social. E, portanto, por exemplo, no âmbito da ajuda, via profissionais de saúde mental, seria, digo eu, não é? Assim, conhecendo um bocadinho o caso pela rama, seria o impulsionar, digamos assim, de maior suporte social. E, eventualmente, procurar ajuda. Não sei se a senhora tem ajuda ou não, mas ajuda especializada também seria interessante. No âmbito psicoterapêutico seria isso que eu faria. A ativação comportamental e a procura de suporte social. Mas é como se costuma dizer, cada caso é um caso e teríamos que avaliar muito aprofundadamente. Obrigado pelas vossas respostas. Joaquim, o automation-nos com a cabeça? Sim, eu estava agora a ouvir a falar. Exatamente. A Maria também falava disso. Eu quando ouvi a Maria a falar, ocorreu-me precisamente essa componente biológica. Cair da folha. Exatamente, e muitos doentes se queixam disso. Portanto, é na primavera ou no outono que normalmente pioram o seu estado de humor, no caso das depressões. E isso aponta-nos para, de facto, que uma depressão ocorre sempre por um conjunto de fatores. Quer dizer, não há só fatores biológicos, nem há só fatores de stress do ambiente. Neste caso, parece haver os dois componentes, ou seja, há um longo percurso de cuidar de alguém doente e, portanto, isso é um fator de stress muito forte. Tira ordens de sono, preocupações constantes, portanto, isso são fatores de stress que fragilizam bastante a pessoa para sofrer de sintomas emocionais. E depois já também
possivelmente fatores biológicos que a própria pessoa já sofreria antes e que podiam não estar visíveis, mas com esta vulnerabilidade causada pelo fator de stress ambiental depois acaba por se manifestar. Portanto, e é esta conjugação de fatores do ambiente e fatores endógenos, portanto, da própria biologia, que habitualmente pode ter, às vezes, um componente sazonal, ou seja, em certas alturas do ano, tipicamente nas estações do outono e da primavera, há um agravamento desses sintomas. E portanto, aqui o que realmente é muito importante é haver um acompanhamento ao longo do tempo, porque na verdade não há nenhum tratamento que se possa dar hoje e a pessoa fica com esse tratamento para o resto da vida. Não é assim. Portanto, ela dizia que fazia uma medicação, que é um antidepressivo, pronto, mas isso é preciso reavaliar, porque não é... os antidepressivos não são medicações que se deem uma vez, prescreve-se uma vez e a pessoa toma eternamente. Não é assim. Portanto, deve ser reavaliada. Pode ser necessário continuar, pode ser necessário ajustar esse tratamento. O ideal era que tivesse também um apoio psicológico, porque há claramente alguns fatores psicológicos e, portanto, é essencial esse acompanhamento. Eu tenho andado aqui à procura, devem ter reparado que estou aqui à procura no tablet da informação sobre o novo relatório de saúde mental de 2016, não sei se acompanharam hoje. Por exemplo, no caso dos suicídios, mantém-se estável, situando-se em cerca de 1000 casos por ano. Mas, no fundo, na prática, em todo o mundo morrem 40 pessoas, uma pessoa a cada 40 segundos por suicídio. Sentem também que, pelo menos neste caso extremo, isto estabilizou? Portugal, tradicionalmente, é um país do mundo em que as taxas de suicídio não está nos piores valores. Portanto, estamos em geral... 10 em 100 mil casos. Sim, portanto... Agora as diferenças regionais. Exato. Agora, mais no Alentejo, por exemplo. Exatamente. Portanto, tem a ver com o isolamento, provavelmente. E agora, há uma tendência recente de haver mais suicídios em regiões mais do interior e zonas rurais, portanto, muito associado a fenómenos de solidão das pessoas mais idosas que vivem sós. Portanto, o fenómeno de que antes ocorria muito no Alentejo, devido à geografia dessa região, agora está um pouco a alastrar para zonas mais a norte do interior, onde há também muita gente idosa, porque o suicídio da pessoa mais velha é um suicídio muito mais frequente do que a pessoa mais jovem. Portanto, ao contrário do que às vezes é dito na comunicação social, portanto, quem se suicida mais são as pessoas mais velhas e não os jovens. Apesar dos jovens, às vezes, ser mais aparatoso. Os mais idosos suicidam-se sozinhos em casa, com métodos tipicamente letais, com veneno, com armas de fogo, etc. E, portanto, o suicídio em Portugal continua a ser um fenómeno preocupante, evidentemente, sobretudo, mais de 50% dos suicídios em Portugal são de pessoas com mais de 65 anos, e é esse fenómeno da solidão que terá tendência a agravar-se nos próximos anos. Sim, diga, Bernardo. Eu penso que esta variação regional, geográfica do suicídio também nos deve fazer pensar noutra coisa, porque claro que há certamente muitos fatores envolvidos. Penso que não será a solidão, é certamente um fator, mas há um outro fator muito importante que é o acesso aos cuidados de saúde mental, né? E isso é uma coisa que em Portugal é muitíssimo assimétrica, e nestas regiões onde a taxa de suicídio é mais elevada, o acesso aos cuidados de saúde mental é muito difícil. Por exemplo, o Alentejo é um bom exemplo, não é? E aquelas freguesias no Alentejo, que são bem conhecidas por terem taxas elevadíssimas de suicídio, assim, a cobertura em termos de saúde mental é péssima, para não dizer inexistente, não é? E essa tem sido uma grande preocupação, uma preocupação que está presente, tem estado sempre presente nos sucessivos planos nacionais de saúde mental, e penso que tem-se feito algum progresso nesse sentido. Tem havido um investimento claro na formação, por exemplo, de novos psiquiatras. Não sei qual é a experiência do Joaquim, mas temos tido cada vez mais jovens a ter a especialidade de psiquiatria por aí fora, mas é insuficiente, claro. Tem sido difícil é fixar. Exatamente, fixar depois as pessoas no interior é uma dificuldade, mas estão-se a dar alguns passos nesse sentido. Mas a mensagem principal é que realmente estas grandes assimetrias em termos de taxa de suicídio e essas bolsas que existem no nosso território, onde a taxa é muito elevada, refletem também em grande parte isso, a dificuldade no acesso aos cuidados de saúde mental.
Ricardo, e na verdade a esperança média de vida está a subir, mas depois aqueles últimos 10, 15 anos, a qualidade de vida desse aumento da esperança de vida não está a corresponder. É uma qualidade relativa, não é? Que vem no caso, por exemplo, estávamos a falar aqui do Alentejo, o acesso aos cuidados de saúde. Faz muito sentido o que o Bernardo disse. Saúde mental, no caso. Porque a questão do acesso, o que é que faz? Faz com que exista um delay, digamos assim, um tempo de latência aumentado no que diz respeito ao acesso, não é? Entre a primeira manifestação sintomática, vamos chamar assim, por exemplo, uma depressão, que é a perturbação emocional ou mental, que nós sabemos que está mais diretamente relacionada com os fenómenos de suicídio e parasuicídio. E, portanto, quanto maior este tempo, maior a possibilidade que a pessoa vai ter, não é, de desenvolver um conjunto de desorganizações, vamos chamar assim, que poderão potenciar suicídio. As taxas continuam a ser preocupantes. O que eu vi é que, de facto, acho que há cerca de 3 suicídios por dia em Portugal. Apesar de não ser as taxas maiores, que os países nórdicos são os países onde temos as maiores taxas de suicídio. Mas cá em Portugal continua a ser uma realidade cada vez mais preocupante. Faltou aqui falarmos de um fator importantíssimo que tem a ver com os fatores crise e pós-crise, não é? Económica, que potenciaram e fizeram disparar o número de casos de suicídio, e depois toda uma configuração, quer geográfica, quer familiar. Sabemos também que, portanto, pessoas que vivem ou que viveram com pessoas que suicidaram têm muito aquela questão do estigma, embora isto não esteja comprovado, não é? Chamavam-lhe o síndrome do Hemingway, penso eu, não é? Portanto, na família do Hemingway houve uma série de suicídios e nunca foi comprovado, mas sabemos que as pessoas que tiveram um pai, uma avó, estou-me a lembrar assim de alguns casos, pessoas que tiveram uma avó, uma tia, um pai, às vezes nas consultas perguntam, não é? Mas então será que também me vou suicidar? Mesmo sem ter tido ideação suicida, ou sem tendo tido pensamentos relacionados com isso. E as notícias que saem na imprensa podem potenciar atos como o suicídio? Eu acho que sim. Eu pergunto isto porque eu tenho uma pessoa de família que no dia em que a manchete do JN era aumentar os suicídios em Portugal, essa pessoa tentou o suicídio. Sim. Eu acho que não... A imprensa devia ter cuidado, os médias deviam ter cuidado com estas notícias, que podem ter um efeito. Há recomendações exatamente por causa disso. Recomendações. Há normas de boa conduta em relação a isso. Isso é um fenómeno já muito bem descrito, que é o chamado efeito Werther. Portanto, quando há uma notícia de um suicídio até com alguns detalhes dos métodos que essa pessoa usou, portanto, isso é altamente... É um comportamento de imitação que se gera. Portanto, alguém que está a considerar essa hipótese, ao ver essa notícia, é um impulso, quer dizer, por imitação, acaba por haver um aumento de taxas nos dias a seguir. Quando vocês leem os jornais diariamente, sentem que essas normas ou essas regras de conduta são seguidas pela imprensa? Por acaso costumo reparar nesses detalhes, porque é uma coisa que eu acho que é importante. Em geral, parece-me que as notícias costumam ser dadas de uma forma bastante profissional e omitindo geralmente detalhes, sobretudo detalhes pessoais, que são aqueles que parecem ter mais impacto depois nos comportamentos de imitação. Não é? Quando as coisas nos aparecem a dizer, um jovem de 18 anos que estava não sei como, que a namorada tinha deixado, e quando essa história for contada assim, vai haver de certeza muito mais, vamos dizer, imitação. E isso realmente está ausente. As notícias são dadas de uma forma muito fria e com poucos detalhes, e isso é correto, porque realmente está estudado, há estudos. Hoje em dia é fácil de estudar, não é? Portanto, está mais do que estudado. A publicação, a publicitação de casos de suicídio consumado com grande riqueza de detalhes pessoais origina, geralmente nos dias a seguir, uma vaga quer de outros suicídios consumados, quer de tentativas. Isso é uma coisa bem estudada. Vamos até ao café. Não é o Café da Esquina, é um projeto muito nobre e especial. Chama-se Café Memória. E para nos falar deste Café Memória, tenho agora via Skype o José Carreira. Ele é presidente da Associação Portuguesa das Famílias ou Familiares e Amigos de Doentes Alzheimer. Olá, José. Olá, boa tarde, Luís. Boa tarde. Sei também que já está em espera há algum tempo. Obrigado por ter esperado. Café Memória. Vamos lá saber um bocadinho mais. O que é este Café Memória, José? Olha, o Café Memória foi adaptado em Portugal através de um conceito internacional que já existia, que eram os Memory Café, e é uma iniciativa da Sonai Sierra e da Alzheimer Portugal. Ou seja, são as duas entidades que decidiram adaptar este conceito a Portugal, porque entenderam que poderia ser uma mais-valia para as pessoas com problemas de memória, para as pessoas com demência e também para os seus cuidadores e familiares. E neste sentido tem vindo a ter bastante reconhecimento por parte da sociedade civil,
desde logo porque neste momento temos 16 cafés memória a funcionar, e em vários pontos do país. Onde, José? Assim, para referenciar alguns. Em Lisboa há neste momento 5 cafés memória. Foi em Lisboa que iniciaram os primeiros 3 cafés memória. Existe em Viseu, existe em Cascais, Oeiras, Guimarães, Braga, Viana do Castelo, no Funchal, na Madeira também, Barcelos, Almada e Leiria. Julgo que os Falta o Alentejo. Falta é Alentejo. verdade, ainda agora estava a falar também do Alentejo. Diga. Sim, embora deixe-me dizer que já houve um café memória no Alentejo, em Campo Maior, só que não percebemos muito bem porque, efetivamente, embora tenhamos tido algumas reuniões com a entidade promotora no local, não foi muito bem aceito por parte da comunidade, este projeto. Porquê? Porque as pessoas sentiram alguma desconfiança? O que nós tivemos como informação da entidade, que era a Santa Casa Misericórdia de Campo Maior, que levou a efeito este projeto em parceria connosco, porque depois, obviamente, estamos a falar de Alzheimer Portugal e do Grupo Sonai, mas temos outros parceiros e, obviamente, temos de ter parceiros locais que nos ajudam a implementar o projeto. E o que nos disseram os nossos parceiros locais foi que, eventualmente, ainda existe um grande estigma associado à demência e, como tal, as pessoas tinham alguma relutância em ir ao café memória, desde logo porque, eventualmente, poderiam ser identificados pelos vizinhos e, afinal de contas, mas que problema é que tu tens, és tu que tens, é o teu familiar. E o que eles nos disseram, obviamente não há um estudo, não é? Mas a indicação que nos foi dada foi essa. José, como é que eu posso inscrever alguém que sinta necessidade de ir ao Café Memória? Desde logo temos o site cafememoria.pt, onde tem diversas informações, todos os locais de encontro, onde o Café Memória decorre, quais os dias em que decorre, porque decorre uma vez por mês e não há inscrição obrigatória, ou seja, as portas estão abertas, sempre normalmente das 10 às 12 e qualquer pessoa pode aparecer, não há inscrição prévia. O que nós temos sempre em atenção, obviamente, é receber cada uma das pessoas na entrada do Café Memória, ou seja, há uma equipa, obviamente, treinada de voluntários com técnicos também da área da saúde e da área social, que recebem as pessoas, vão elas a primeira vez ou sejam repetentes, que é um facto também curioso. Muitas das pessoas que vão pela primeira vez continuam depois a fazer um esforço para estar presentes no Café Memória, e é um esforço, efetivamente, porque muitas vezes tem dificuldade, quem tem pessoas com demência em casa, em poderem arranjar alguém que as substitua para depois participar nestas sessões, sendo que também é um facto que temos vindo a observar cada vez mais, é que muitas vezes já não vem só o cuidador, que a grande percentagem de participações são cuidadores, mas vem também, por vezes, pessoa com demência, obviamente com algumas limitações, mas que obviamente consegue estar presente nas sessões essas que têm exatamente também esse objetivo, não é? Que é criar um espaço acolhedor e que possa receber todas estas pessoas tranquilamente. José, resultados. Ou seja, as portas estão abertas, não há lugar à inscrição prévia. Não sei se consegui responder à questão. Respondeu. E resultados, José? Nós temos agora um estudo bastante recente que tem sido feito, embora tenha ainda números relativamente pequenos, mas o que nós temos vindo a verificar, e esse também são os grandes objetivos que nós temos com este projeto, porque obviamente as sessões são todas elas devidamente estruturadas, mas não são clínicas, não têm esse objetivo, obviamente, não é? O grande objetivo do Café Memórias são quebrar o isolamento da pessoa com demência, quebrar o isolamento do seu cuidador e, simultaneamente, também chamar a atenção da comunidade para este desafio, que é um dos grandes desafios do século XXI, de facto, que é a questão das demências. Como disse ainda há bem pouco tempo, no âmbito da Cimeira Mundial de Alzheimer, o Sr. Diretor da Saúde Mental da Organização Mundial de Saúde, que é uma pandemia silenciosa. E, no fundo, o que nós pretendemos também com o Café Memória é que, efetivamente, não seja silenciada esta pandemia e que as pessoas possam, no fundo, ter um espaço acolhedor, devidamente preparado, onde se sintam um espaço o mais normalizado possível, que se sintam bem acolhidas e que consigam também ali, nesse momento, alargar a sua rede de contactos, porque uma das grandes consequências das demências é o isolamento da pessoa com demência e também do seu cuidador. O que é que nós temos vindo a verificar? É que estas pessoas, depois, ou seja, para além do espaço de Café Memória, que funciona efetivamente uma vez por mês, conseguem estabelecer ali relações de afeto, de amizade e de partilha de experiências também com
connosco, ou seja, com a equipa que os recebe, obviamente, com os voluntários e com os profissionais que preparam as sessões, mas também com os restantes participantes. Esse é um dado objetivo, ou seja, as pessoas, de facto, sentem-se bastante mais apoiados. E nós avaliamos cada uma das sessões e as indicações que nos são dadas são exatamente essas, ou seja, as pessoas sentem-se, como dizer, compreendidas, sentem que ninguém, no fundo, vai reparar se há um comportamento ou não mais ajustado. Por exemplo, eu posso lhe dar um exemplo concreto: o Café Memória, onde participo, em Viseu, há cerca de 3 anos, como voluntário. Há uma senhora que vem às sessões desde sempre e que muitas das sessões passa a cantar, por exemplo. Mas faz parte, ou seja, é exatamente assim. E no fundo as pessoas vamos conhecendo uns aos outros e, logicamente, quando chega o momento, por exemplo, do café, porque há 2 modelos de sessão: uma que tem um palestrante, alguém que vai falar sobre um tema em concreto, por exemplo, sobre nutrição ou sobre a estimulação cognitiva, e há um outro, portanto, uma sessão tem um orador e uma outra sessão no mês seguinte é de atividades. E nós verificamos que as pessoas têm uma grande adesão, por exemplo, às atividades que lhes são proporcionadas, especialmente, e gostaria de sublinhar, todas as atividades que se relacionam com música e dança. É absolutamente incrível, de facto, o efeito que coloca nas pessoas. E nem sequer estamos a falar de dançoterapia e musicoterapia. Estamos a falar apenas e só de atividades e sessões onde a dança ou a música tem uma componente forte. Obrigado, José. José Carreira, Presidente da Associação Portuguesa de Familiares e Amigos dos Doentes de Alzheimer. Obrigado e felicidades também para os vossos projetos. E quem sabe... Obrigado também. Se poderão... Diga. Cumprimentos a todos os presentes no programa. Continuação do bom programa e obrigado. Obrigado nós. Ricardo, o Ricardo há pouquinho tinha falado e o José voltou a falar este estigma. Há aqui um enorme estigma sobre as doenças de saúde mental, porque imediatamente as pessoas são conotadas como algo muito pior do que a sua própria doença. Sim. É essa questão até quase da identificação, não é? No sentido do eu, não é? O eu estar doente, o eu ter uma doença, não é? E quando há um excesso, uma sobre-identificação no que diz respeito ao eu estou doente, não é? E eu passo a ser uma pessoa, eu sou doente, não é? Parece que isso até quase transparece, não é? No âmbito social. Para além destas questões, digamos assim, eu acho que poderia ser importante, se me permite voltar aqui um bocadinho àquilo que a senhora estava a falar, que parece particularmente importante, tem que ver com a questão do isolamento, não é? E a importância que tem não só para os doentes que padecem de uma doença mental, neste caso neurodegenerativa, não é? Como a demência de Alzheimer, mas sobretudo a questão dos cuidadores, não é? Porque são aqueles que nós chamamos os sofredores de segunda ordem, e sobretudo quando tipicamente as demências surgem em idades mais avançadas, e tipicamente estas pessoas muitas vezes têm que prestar duplos cuidados, aquilo que nós chamamos de geração sanduíche.